Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sanarflix, do Sanarcast. Eu sou o professor Vinícius e aqui a gente entrevista os professores da Sanar contando temas do internato. No tema de hoje a gente vai falar tudo que o interno precisa saber sobre eletrocardiograma e eu vou trazer o professor Tiago Aragão. É logo daqui a pouquinho, eu te espero. Estamos de volta, o episódio do Sanarcast de hoje é o que o interno precisa saber sobre eletrocardiograma. A gente vai ter o professor Tiago Aragão, que é professor que fez medicina aqui na Faculdade de Medicina da USP e depois fez clínica médica e cardiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Vai ser um papo super legal, porque o Tiago é cardiologista e dá aula no Sanarflix. Quer mandar bem nas provas, quer tirar 10 na Faculdade de Medicina, então vem contar com mais de 2.500 aulas, mais de 1.400 conteúdos ricos, mais de 150 mil questões. Tudo para você poder tirar 10 e passar na prova de residência médica. O tema vai ser muito legal e a gente vai conversar muito sobre eletro. Bom, é isso aí. Tiagão, obrigado por você ter vindo aí. Vamos conversar agora de um tema que ele é espinhoso. Todo estudante acaba saindo, no internato especialmente, mas toda jornada do eletrocardiograma, vai estar todo mundo lá, que é o bendito eletrocardiograma, entendeu? É o exame mais importante da medicina. Olha aí, tá vendo? Pra mim é um dos mais. Chutando exame físico, não é brincadeira. Tiagão, me conta, cara. Você fez muito eletro, porque você fez cardiologia e fez INCOR, né? Eu fiz cardiologia pediátrica e eu vi, tipo assim, nada de eletro, sacou? Mas os adultos eu via que os caras olham o eletrocardiograma e falam já, isso é Sokolov, entendeu? Tem isso. Me conta, como é que funciona isso daí tudo? Qual que é o treinamento que vocês têm lá no HC? Como é que foi na residência e como é que os internos podem aproveitar isso? Um dos motivos que eu decidi fazer cardiologia foi por causa do eletro. É mesmo? Assim, eu achava fascinante o exame, como que num traçado você conseguia falar várias coisas, né? De arritmia, de sobrecargas e tudo mais. E eu comecei, a gente começa a ter o contato lá no terceiro, quarto ano, nos estágios, a parte básica, né? E aí a gente vai desenvolvendo na clínica médica e principalmente no INCOR, e realmente o número de eletros é absurdo. Tem um estágio dentro do internato que a gente passava uma manhã com uma assistente, a doutora Nancy, ela até aposentou agora. Ela ficava lá de manhã no INCOR, numa sala, imagina uma mesa enorme, várias cadeiras, iam chegando os eletros do pessoal que ia fazendo lá ambulatorial para ela laudar. E ela distribuía os eletros, vamos lá. E aí uma folha de papel sulfite, cada um ia escrevendo lá no papel o que achava, e depois ela ia discutindo. Dava assim uma meia hora, todo mundo via os seus e discutia. Então era um crescimento assim absurdo no aprendizado, porque tinha muito volume, né, para ver. Não tem jeito, o eletro é um exame de imagem. Você tem que reconhecer padrão. Eu vou te falar que tem os critérios, mas a gente não fica contando milímetro. Exato, quando você... né? O Sokolov é 35 milímetros. Assim, você vê um trem alto, você fala assim, putz, acho que tem o Sokolov aqui, e você vê outras coisas também, né? A gente, no começo você tem que usar critério para se apoiar, mas depois de um tempo é reconhecimento de padrão. É como, por exemplo, dermatologistas que reconhecem lesões e... Eu lembro de um caso lá do assistente da dermatologia, o Dr. Menta. Ele viu uma paciente, uma lesão na pele, ele chegou e falou assim, olhou... Ele não falava com os pacientes. No máximo ele perguntava quanto tempo ou se coçava. Era isso. Ele olhou para a lesão e falou assim, a senhora já terminou o tratamento do câncer de mama? Não tinha falado uma palavra com a paciente. Ela falou, já, doutor, há 1 ano. Aí ele virou para a gente e falou assim, isso aqui é uma lesão típica de determinado quimioterápico que quase sempre é usado no tratamento do câncer de mama. Então, assim, é um reconhecimento de padrão absurdo, né? Sim. Para chegar nesse nível, né? Mas, assim, o que eu recomendaria para quem está começando, primeiro passo, assim, muito medo, as pessoas travam, né? Eu não sei e travo. A gente tem que construir blocos, né? É que nem a matemática. O cara chega, não gosta de matemática. Você primeiro tem que aprender a soma, né? A subtração, para depois ir para multiplicação, para dividir. Então, eletro, primeiro ponto, você reconhecer o eletro normal. Isso já ajuda muito, né? Eu vi esse eletro não está normal. Isso já te ajuda muito. Eu não sei o que é, mas não está normal, né? Não está normal, exatamente. Você reconhecer o que é normal, né? Então, você tem que reconhecer o básico das ondas, né? O que elas indicam. E a gente pode conversar um pouquinho agora aqui sobre isso. Né? Então, assim... O eletro é uma avaliação da atividade elétrica do coração, né? A gente tem as 4 câmeras cardíacas, os átrios e os ventrículos, e a gente consegue ver no eletro a ativação dos átrios, que é a famosa onda P,
Aham. E a onda P é o que a gente busca, porque se tem onda P sinusal, é um ritmo sinusal. Legal. O QRS representa a despolarização dos ventrículos e, por fim, a onda T a repolarização. Então, o eletro se baseia na ideia lá, começo do século XX, Einthoven, né, o holandês que criou, fazia numa banheira. A pessoa deitava na banheira, colocava as mãos na água para conduzir a eletricidade. Que legal. O aparelho era gigantesco, assim. Mas foi um cara genial, que ele percebeu que tinha uma atividade elétrica Sim. no coração e ele conseguiu transformar isso num traçado, né? Então, quando você faz o eletro, a gente tem 12 derivações, eletro de 12 derivações. Você está vendo esse fenômeno elétrico acontecer de vários pontos. Isso é uma coisa que às vezes é um pulo do gato, algumas pessoas não conseguem ter essa ideia. Então vamos pensar no estádio, vamos fazer uma comparação. Sim. Imagina que você está assistindo o jogo do teu time no estádio de futebol. Perfeito. Você está atrás do gol, Uhum. está vendo atrás do gol, né? Quando você está vendo atrás do gol, se a pessoa chuta, imagina que tem uma falta na frente do gol que você está vendo. O cara chutou, bateu, a bola bateu pela rede pelo lado de fora. Você viu a bola vindo na tua direção, viu a rede batendo pelo lado de fora. Exato. Você não vai gritar gol. Exato. Quem está do outro lado Sim. vai olhar a bola naquela direção, a rede balançando e fala, opa, foi gol. Gol. Vai gritar, vai pular. Então, quando a gente faz o eletro, algumas derivações estão vendo o coração lá por baixo, Sim. as derivações inferiores, D2, D3, AVF. Algumas derivações estão vendo o lado esquerdo do coração, V5, V6, D1, AVL. Algumas derivações estão vendo o lado mais direito do coração, V1, V2, por exemplo, V3. Então, quando você entende isso, te facilita muitas coisas, porque você está vendo o mesmo fenômeno por ângulos diferentes. Então, assim, se eu suspeito que tenha, vamos supor, uma sobrecarga, eu vi uma sobrecarga numa derivação, mas eu não vi a alteração correspondente na outra, deve ter alguma coisa estranha. errada. Tem alguma coisa Exato. errada. Tem alguma coisa errada. Vou dar exemplo do infarto. Sim. O infarto é o supradesnivelamento do segmento ST. Sim. Se eu vejo isso numa região do lado esquerdo, nas derivações que estão à esquerda, eu vou ter que ver o contrário do lado direito. A bola está vindo na minha direção, é o supra. Sim. Se eu estiver do outro lado, a bola está fugindo da minha direção. Que então, é o infra do outro lado, exato. É o infra do outro lado. Se você não vê isso, não deve ser infarto, ou alguma coisa está estranha. Sim. Então, essa percepção ela é fundamental para você compreender ela. Uma percepção espacial. Né? Essas derivações têm localizações. É um vetor. Lembra lá da trigonometria? Sim. Vetor positivo, vetor negativo. Dependendo se o vetor estiver perpendicular é zero. É isso, né? O eletro se baseia nesses vetores. São positivos e negativos. Agora, o que é interessante é que, às vezes o aluno, o interno chega lá e quer dar os diagnósticos super difíceis, entendeu? Então, quem nunca quis olhar para uma arritmia, uma ataque à arritmia e falar assim, será que isso é MFV ou é uma TV com pré-excitada, né? Então, aquela coisa assim que a gente não precisa disso, né, cara? No internato, acho que você tem que saber alguns padrões principais, como você trouxe. Exato. Quem que você acha que são os padrões principais, assim, que o interno precisa olhar e falar assim, putz, isso daqui eu precisava saber, mesmo não sendo um cardiologista, mesmo só sendo interno? Perfeito, interno e clínico geral também, médico generalista, né? Para quem, vamos supor, que termina o internato, não quer fazer residência, vai trabalhar num posto de saúde. Isso, tem que perfeito. saber, né? Então vamos lá, eu acho assim, reconhecer os ritmos principais. Tem alguns grandes capítulos, né? Primeiro, é o eletro normal. Entender o que é um eletro normal, o que é normal da onda P, intervalo PR, duração de QRS, né, posição da onda T, que geralmente a onda T é positiva na maioria das derivações. Então, primeiro entender o eletro normal. Entender que o eletro, né, as derivações precordiais, que vão de V1 até V6, o eletro está indo da direita para a esquerda, né? V1 está à direita, legal. V6 está à esquerda. Então, qual é a tendência? O coração ele está à esquerda, certo? Uhum, sim. A grande massa do coração, que é o ventrículo esquerdo, está na esquerda. Então, quando eu tiver em V1 que está do lado direito, eu vou ver como algo negativo. Exato. Porque está tudo indo para a esquerda. Exato. Conforme eu for em direção à esquerda, vai crescer, vai ficar mais positivo, entendeu? É a ideia do vetor. É um grande tsunami passando, né? Vai estar passando, está indo para o lado esquerdo. Então, o normal é de ver de V1 até V6, você crescer a onda R, que é a onda positiva. Se você não perceber isso, deve ter algum problema. Tá. Deve ter algum problema. Pode ter tido um infarto, pode ser algum problema relacionado com essa progressão
da onda Tem uma R. câmara direita mais forte do que a esquerda, sei lá por quê, entendeu, perfeito, né? Uhum. Uma cardiopatia congênita, né? Exato, Ou sim. uma hipertensão pulmonar, enfim. Mas você tem essa noção... Se eu te falar que na vida eu sempre vi mais ventrículo direito que esquerda. Com certeza, Exato. imagino. Nossa, meu Deus do céu. As ondas R's em V1, Exato, é normal pra mim. Exato. Então, assim, essa noção já te ajuda muito, né? Legal. O que é parede inferior, o que não é. E te ajuda até, porque assim, antes de você... eu vou dar um diagnóstico difícil, mas reconhece o que é normal. Tá. Tem outro detalhe importante que eu tenho visto mais recentemente. Eu tenho trabalhado com os serviços que a gente avalia e lauda eletros, e eu tenho percebido, a gente recebe eletros de UPAs. Tá. Né? E o pessoal, a gente vê muito erro de colocação de eletrodo. E assim, geralmente não vai ser você, não é um médico em geral que põe os eletrodos. Obviamente, se você trabalha num lugar que se o enfermeiro não está bem preparado, você pode ajudar. Tá. Saber a localização dos eletrodos, etc. Mas é possível até reconhecer no eletro que está colocado errado. Que está colocado errado. Entendeu? Você consegue reconhecer. Como? Tem uma dica muito, muito básica, que é o seguinte. Tem duas derivações, que é D1. D1, ela está do lado esquerdo. D1 representa o vetor que sai do teu braço direito para o teu braço esquerdo. Tá. E a derivação AVR, R é do inglês, é right. Então, a VR está à direita. Tá. O que é o habitual, o que é o esperado? Que D1 seja positivo, porque o coração está indo para a esquerda. Tá. E que a VR seja negativo porque está à direita. Se você perceber uma inversão, basicamente tem duas possibilidades aí. Exato, sim. Ou o eletrodo foi trocado de braço. Que é 99% das Perfeito. vezes, né? E qual é a outra opção? Que é os sítios inversos, né? Destrocardia. Exatamente. Ou, que é raríssimo, eu já vi, eu tenho eletro de um paciente que o paciente chegou, eu não estava escutando nada, eu falei, não, eu não tô. Aí ele deixou eu examinar. Olha. Eu não estava escutando, eu estava muito hipofonético, eu achei estranho. E aí eu perguntei para ele, você tem algum problema cardíaco? Ah, doutor, meu coração é pro lado direito. Opa! Aí na hora eu pedi raio-x, ele já tinha um raio-x lá para documentar. Legal. Mas interessante. Aí você teria que jogar os eletrodos pro outro lado. Do outro lado, né? E aí daria certo, né? E aí nesse raciocínio vai ser mais positivo em V1 e vai ficando cada vez mais negativo, né? Que o legal, coração estiver do legal. lado. Então você percebe que só ter essa noção da posição do eletrodo e como funciona o vetor já te ajuda a, por exemplo, identificar se o eletrodo foi colocado errado. Tá, perfeito. Então, na nossa caixinha aqui, a primeira coisa seria reconhecer um eletro normal. Perfeito. Agora, quais situações patológicas, então, o aluno precisa bater o olho e falar assim, olha, não dou o diagnóstico total, mas tem isso daqui e muito provavelmente está errado, entendeu? Perfeito. Os grandes grupos, assim, as sobrecargas. Sobrecargas. É interessante, as sobrecargas atriais e ventriculares. Tem os critérios diagnósticos, né? Mas as atriais vão estar relacionadas com o da P. Tá. Né? E as ventriculares com o QRS. Tá, né? perfeito. E naquele raciocínio que a gente estava tendo de lado direito e esquerdo, quando eu tiver uma sobrecarga do ventrículo direito, eu vou ver muita onda positiva do lado direito, em V1, tá V2. Bom. E quando eu tiver uma sobrecarga do lado esquerdo, V5, V6, que estão mais à esquerda do tórax, né? Agora, você falou de reconhecer padrão. O aluno precisa olhar o que ali, então? Complexo QRS ou a amplitude maior? Isso. Já tem que dar uma dica. Quando eu falo de sobrecarga, eu falo principalmente de amplitude. Tá. Mas tem outras alterações. Tem o eixo cardíaco, que é uma dificuldade grande, né? Eixo, o sim. desvio do eixo cardíaco e como Legal. calcular o eixo cardíaco. Tem formas, a gente tem inclusive aulas, a gente tem um curso de eletro no Sanaflix. Legal. Que a gente tem aulas desde o básico até o avançado. Você que deu? Eu dei a maioria das aulas, mas tem colegas também. Tem o Yuri Residar, que foi meu R-, lá no Incor. Maneiro. Tem o André Chateaubriand, que são super didáticos. São todos colegas lá do Incor. Falando o beabá do básico, assim, uma sequência básica para você entender o eletro normal. Vale a pena, o curso não é tão extenso, tá? Você consegue ver, dá para maratonar. Sim. E aprender bem sobre eletro. Mas assim, sobrecargas vão ser amplitudes aumentadas. Tem outros critérios, mas assim, aí tem que olhar a imagem, alterações de repolarização, o eixo cardíaco vai estar desviado ou para a esquerda ou para a direita, né? Dependendo de onde estiver. Os bloqueios de ramo, bloqueio de ramo, QRS largo, é muito importante QRS largo, né? QRS vai estar largo, e aí você tem que ver para que lado que está. Novamente, ver que eu vou batendo muito na tecla do posicionamento. Do posicionamento. Né? Você olha para a derivação V1. V1 está à direita do coração. Sim. Se eu tiver uma derivação V1 positiva, vai sugerir bloqueio do ramo direito. Sim.
Se eu tiver uma derivação V1 QRS largo negativa, vai sugerir lado esquerdo. Entende? Então Olha que como, legal. assim, coisas básicas de reconhecimento de localização já te ajudam a dar diagnóstico. Então, reconhecer o eletronormal, sobrecargas, bloqueios, as arritmias. A gente tem as TAC e bradiarritmias. Então tem os bloqueios atrioventriculares das brades e nas arritmias o reconhecimento assim, quando é uma arritmia de QRS largo, né, pode ser uma taquicardia ventricular, fibrilação. Essas são fundamentais até para qualquer médico. Exato. Porque a parada cardíaca, fibrilação ventricular, tem que desfibrilar imediatamente. Né? Então é um padrão que você tem que reconhecer. Né? Sim. As taquicardias supraventriculares, você não precisa saber exatamente o que é. Pessoas uma frequência muito elevada. Reconhecer como contar a frequência no eletro. Sim, né? legal. Não é tão difícil assim. Você vai ver a distância entre duas ondas R e vai ver quantos quadradinhos tem. Porque tem uma padronização de velocidade. Né? Então, você conta o número de quadrados pequenos e é 1.500. 1.500 dividido por esses quadradinhos. Quadradinhos pequenos. Então, isso. tem 10 quadradinhos pequenos. Né? Sim, Entre 150 lá. 150. Perfeito. Que legal. Então, você vê que a gente até agora não chegou no infarto, né? Nem onde chegou todo no mundo infarto. fica olhando, né? Nem chegamos no infarto. Claro que o infarto é fundamental. Mas assim, eletronormal, sobrecargas, bloqueios, arritmias, brad, TAC e, obviamente, infarto. Reconhecer o infarto com supra. Isso é fundamental para quem está na emergência. Porque o infarto com supra requer uma terapia imediata. Tá. Não dá para você, eu vou esperar chegar o meu colega que vem à noite para decidir. Sim, exato, que é mais velho do que eu. Vou ligar para alguém. Você pode até ligar para alguém. Você pode até mandar a foto para alguém. Mas é você que vai ter que bater no peito e resolver. Ou o paciente, infelizmente, eu já vi em alguns lugares, infarto evoluído. Quem atendeu não reconheceu ou não teve a coragem ou capacidade de tomar a conduta adequada. Puts. E o paciente evoluiu com insuficiência cardíaca e aí foi muito ruim. Ou eventualmente pode ter uma arritmia fatal, né? Que legal. Tiago, muito obrigado. Acho que você passou por muita coisa aí que todo interno precisa saber, entendeu? Não dá para poder sair do internato sem saber eletrocardiograma. Eu coloco que são dois grandes tópicos, eletrocardiograma e antibióticos, sacou? Não dá para sair do internato sem saber esses dois tópicos. Onde que você recomenda que os alunos possam ter uma visão geral, que você falou no Sanaflix, mas se aprofundar no tema de eletrocardiograma? Perfeito. Uma literatura que você acha que é muito boa. Eu acho que eletro é legal estudar em livro-texto, né? A gente tem um livro-texto do HC, Eletrocardiograma Básico, que é o Friedman, o primeiro autor, que é um cara muito bom. E a gente tem um manual de ECG da Sanar, né? Eu já participei, não participei da escrita, mas participei de aulas do curso de eletro que a gente já teve. E é um manual extenso, mas tem uma seção de eletro básico. Então você começa com eletro básico, é dividido em eletro básico e eletro avançado. Começa com o básico para você realmente aprender. E assim, você tem que estudar, entender, fazer os bloquinhos, né? Entender a teoria primeiro e ver imagem. Hoje a gente tem blogs na internet de eletrocardiograma, por exemplo, que você pode ir lá e ver imagem. Dá para jogar imagens no Google. Então você pode ficar treinando, sabe? É muito legal e vale a pena. Que legal, que legal. Tiago, muito obrigado. Valeu, Vini. Pessoal, se quiserem ter um aprofundamento nas aulas do Tiago, lembrem, vocês têm 7 dias para poder acessar tudo que ele falou aqui dentro do Sanarflix. É só acessar sanarflix.com.br e testar por 7 dias de graça. Tiago, obrigado, até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.